Paz do Senhor, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite. O livro de João, no capítulo 5. Um pouquinho extensa o texto, mas do verso 1 até o verso 15. Amém? João, capítulo 5, o Evangelho de João, no capítulo 5, do verso 1 até o versículo 15. Todos os irmãos já encontraram? Amém? Diz-nos assim, portanto, a palavra do Senhor. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nele jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era o sábado. Então os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Olha, aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a sua cama e anda. E perguntaram-lhe: Pois quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém. Oremos, portanto, ao Senhor. Nosso Deus e eterno Pai, louvamos o Teu nome nesta noite, Senhor, e agradecemos pela Tua palavra. Pedimos a instrução do Espírito Santo para que desse texto possa extrair mensagens que venha falar direto ao nosso coração, que venha trazer a Sua palavra de forma viva e eficaz sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pelas vidas aqui presentes, pela oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor mais esta vez. Nós te agradecemos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Amém. Queridos, eu quero começar a minha palavra profetizando a bênção de Deus sobre a sua vida. A noite está um pouco fria e arrancar nesse frio para vir no templo não é muito fácil, né? Ainda mais que todo mundo deve ter trabalhado o dia todo. Eu quero profetizar sobre a sua vida, profetizar sobre a vida das pessoas que nos assistem nesse momento e que vão assistir depois. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a sua família. Que o Senhor possa ser o seu guardador, o seu protetor, a sombra à sua direita. E que em todos os momentos da sua vida, Ele guarde a sua entrada e a sua saída, hoje e para sempre. Amém. Sinta-se abençoado, querido, nesta noite. E passando a explanar então a palavra de Deus, no livro de João, capítulo 5, do verso 1 ao 15, é um episódio assim bastante conhecido, mas eu creio que o Senhor vai falar no seu coração nesta noite, porque não é por acaso que você está aqui. Eu quero te dizer, querido, posso te afirmar, já valeu a pena. Vai valer a pena a sua presença aqui nesta noite, porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele, tem a ver com o Senhor, que é o autor e é o consumador da nossa fé. Amém? Pois bem, não é nenhum contrassenso às vezes a afirmativa de que em tempos idos ou nas eras atuais, a sociedade ela sempre viveu certos contrastes. Sempre viveu certos contrastes.
nos dias de Jesus, Jesus falou sobre isso, a Bíblia descreve como era a sociedade naquela época. Antes de Jesus foi assim, nos dias de Jesus foi assim, e nos nossos dias tem sido assim. Por mais que se mude as formas de governar, por mais que se mude os sistemas políticos, por mais que os homens inventem teorias e mais teorias para se administrar uma sociedade, sempre haverá um contraste. O texto que eu li chama-nos a atenção, porque esse contraste daquela época, ele fica extremamente evidente. Note que o versículo 1 começa dizendo: havia em Jerusalém uma festa entre os judeus. Se especula que tipo de festa era esta, se era dos tabernáculos, se era da Páscoa, se era uma coisa, se era outra coisa, mas é tudo especulação. O certo é que a Bíblia limita-se a dizer que havia uma festa entre os judeus. E isso vai ser suficiente para entendermos o texto e o contexto que essa passagem foi orientada pelo Espírito Santo para compor aqui o cânon sagrado. Então havia uma festa, preste atenção, havia uma festa. Quem é que vai para a festa? Normalmente são pessoas que estão bem empregados, estão com o casamento resolvido, as suas finanças vai bem, a sua saúde vai bem. Festa é local onde as pessoas estão alegres. Ou alguém sabe aqui que uma festa reúne todo mundo deprimido, cada um chorando para um canto as suas mágoas. É todo mundo alegre, não é assim? E todo mundo alegre, e cada um contando mais vantagem que outro, porque festa também tem isso, né? De contar vantagem, de contar que é o que não é. Até porque em toda festa, todo mundo faz questão de pegar a sua melhor roupa, para que seja a melhor roupa da festa, e vai no melhor salão, e no melhor cabeleireiro, e na melhor manicure, e se enfeita todo, e se empeteca todo, e vai para a festa, porque festa também é um lugar de contar vantagem. E não está errado, mano, não estou dizendo que está errado, não. Está certo, você faz isso. Tudo bem, não há problema. Mas notem que a Bíblia diz que havia uma festa. E festa é alegria. Os judeus se reuniam em volta do templo para adorar a Deus, para festejar, para contar as coisas. Independente da festa, sabemos que era um local de pessoas que estavam bem, saudáveis, né? As finanças resolvidas, pode ser que não ganhasse muito dinheiro, mas aumentava na hora de contar as coisas, e a vida funcionava, pronto, era assim. E depois a Bíblia começa a descrever, olha, também lá havia um tanque, que tinha 5 alpendres, junto à porta das ovelhas. Note que é paralelamente, estava rolando uma festa, estava acontecendo uma festa, estava tudo bem, e a Bíblia agora muda o assunto, dizendo, olha, tinha um alpendre, estava cheio de doentes, de cegos, de ressecados, de pessoas com problemas na vida, problemas na alma, corações feridos. Note, irmãos, ao mesmo tempo, olha o contraste, pessoas alegrando de um lado, pessoas agarradas em coisas que ele não sabia nem se ia dar certo, e era toda uma multidão. E isto não era hoje, estava assim, ontem foi diferente. Paralelo a toda a alegria de uma festa em Jerusalém, havia esse núcleo de pessoas que estava ali sem esperança. Lá estava um movimento, um monte de gente doente, e a Bíblia diz o seguinte, porque o anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que pulasse na água, depois que o anjo agitava, esse ficava curado de qualquer enfermidade que tivesse. Aqui também há muitos pormenores, e eu não quero me ater a esses, porque na realidade essa questão do anjo pode ser interpretado literal, alguns arriscam a dizer isso, mas há também teólogos sérios que afirmam ser apenas uma lenda, apenas para justificar por que num dia de festa pessoas estavam lá e depois no outro lado estava um monte de gente doente. Foi citado isso para explicar a razão, as pessoas acreditavam naquilo, e funciona assim, mas quando o homem está desesperado, ele se apega em qualquer coisa. Os irmãos sabem do que eu estou falando, são curiosos, são estudiosos, são, como diz a mocidade, são antenados. Se você olhar por aí afora, as campanhas, tem cada coisa mais absurda do que a outra, e as pessoas estão lá fazendo. Para ter um limite, uma vez aconteceu comigo, eu convidei uma pessoa para vir fui fazer um trabalho, vamos ao culto comigo lá na Filadélfia. Como é que é essa igreja lá? E eu falei assim, olha, uma igreja?
bancos, paredes, é claro. Aí ele falou assim, essa senhora falou assim, olha, eu gosto de igreja assim, aquelas que tem campanha. Você põe um dinheirinho no envelope e as coisas se resolvem. Eu falei, opa, não, lá a gente não tem isso não. Lá fala-se muito aqui, roubar é pecado, mentir é pecado, adulterar leva para o inferno, prostituir leva para o inferno, mentir leva para o inferno. Lá a gente ouve falar isso todos os dias, porque Deus está lá e Deus é santo e quem o segue também tem que ser santo. Isso eu vejo todo dia lá. Ela diz, tá bom. Mas não veio não. Não servia, não é isso? Porque as pessoas se apegam em qualquer coisa. Da onde a mente humana pode entender que só de você tirar um dinheiro por um envelope, o seu problema está resolvido, irmãos? Da onde você tem que entender que você precisa de casa nova todo ano, carro novo todo ano, emprego que ganha muito? Da onde você entendeu se o próprio Jesus, autor e consumador da fé, ele disse, a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Ele disse, não andeis ansiosos com o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. E aí inventa-se um monte de coisa e a mente fica correndo atrás disso, mas é desespero. Ou é desespero por causa de uma enfermidade, ou é desespero, a enfermidade física, não é isso? Ou é um desespero de uma enfermidade na alma, querendo enriquecer, irmão. Você já não nasceu rico, não vai ficar não, esquenta a cabeça não. Se tiver que ficar, Deus vai fazer acontecer na hora que tiver que fazer acontecer. Um dos atributos de nosso Deus, Yahvé, Jiré, o Senhor proverá, não é assim? Ele que provém, todo sustento vem dele para as nossas vidas. Mas então, a justificativa daquela multidão ali, é porque elas eram pessoas desesperançadas, pessoas já não havia por onde recorrer, talvez até rejeitadas da sociedade, havia todo tipo de gente, todo tipo de enfermidade, todo tipo de aleijão, de todas as situações, pessoas vivendo a amargura do abandono e da sua incapacidade em se livrar daquilo. Então o que é que se fazia? Agarrava-se numa lenda. Eu quero acreditar que seja uma lenda. Se o irmão falar assim, irmão, mas eu creio que era um anjo, irmão, fica à vontade, não vai atrapalhar nossa comunhão, nossa amizade não. Mas creia como você achar por bem. Mas o certo é que as pessoas se apegavam naquilo ali e iam para ali. E a Bíblia diz que o anjo, ele agitava, ou seja, mencionando aqui a questão, de tempos em tempos é que se agitava. Não sabia, não há escrito aqui qual periodicidade que o anjo chegava. Se era a cada mês, se era a cada ano, se era coincidentemente por ocasião da festa. Até fica parecendo que essa teoria inventaram para que os doentes não fossem lá para a festa, fosse todo mundo lá para o tanque, né? Também vale pensar nisso, né? Não vou estar aqui ofendendo em nada se eu pensar nisso. Você está doente? Não, a festa não é para doente. Vai lá para o tanque lá. E aí a vida foi correndo. Irmãos, mas o que eu acho interessante aqui é o seguinte. Se os judeus faziam uma festa, e o judeu sabe que foi sempre muito religioso, era para adorar a Deus, para agradecer a Deus. E onde é que estava Deus? No tanque, não estava na festa não. Você já notou, irmãos, que às vezes o ser humano corre atrás daquilo que não é nada, ele quer estar bem, ele quer fazer, e não para pensar em nenhum momento, Deus está nesse negócio, Deus está fazendo parte disso. Se aventura em projetos e não para pensar, irmãos, porque quando Deus não está, não dá certo. O Senhor Jesus, o Deus encarnado, não estava na festa. Ele estava lá no meio dos ressecados. Você começa a entender isso? No meio dos doentes, no meio dos leprosos, e no meio dessa multidão toda de pessoas ali. Leprosos eu acredito que não, porque eles eram afastados da sociedade. Eram mais cegos, mancos, ressecados e outras enfermidades. Mas o que acontece? E Jesus então não se interessou pela festa. Ele foi para Jerusalém, mas seguiu-se para onde havia espaço para ele, porque tem muitas vezes, irmãos, que tem festas que não tem espaço para Deus. Elas são festas para exaltar o ego, para elevar, para
para ostentar, não é isso? E infelizmente às vezes pode ser até uma festa cristã, pode ser até um culto, não é isso? Já viu falar naqueles cultos? Hoje já tem culto aí que o pessoal fala que é congresso, mas não é nada, é um culto pago. Você vai lá para pagar, porque vai ter uma estrela lá pregando, aí você vai lá pagar. Não é assim que funciona? Eu não sei de onde apareceu isso, mas enfim, fica para lá. Mas o certo é que nem sempre Deus está num negócio desse. Os judeus estavam lá na festa, se era uma festa religiosa, talvez sacrificando, talvez agradecendo, mas não era para Jesus estar ali recebendo? Ele sabia, não, aqui não tem nada para mim ali não, ali não tem nada para mim ali. Tudo gente, ele falou uma vez, não é isso? Hipócritas, era tudo uma gente como sepulcros caiados, por fora era bonito, mas por dentro era tudo ossos. Ele comparou esta gente toda, não é isso? Então ele foi para esse lugar, e agora o que eu acho interessante, irmãos, que eu acho assim, me chama a atenção a situação desse senhor. Há quantos anos mesmo que ele estava doente? Quem se lembra? 38 anos. Não é 38 dias, ou 38 meses, ou 38 horas. 38 anos. Mais que a idade, eu creio, que da maioria dos que estão aqui. É muito tempo, é uma vida. É uma vida. Só que nós temos que entender o seguinte: como o anjo agitava de tempo em tempo, havia um tempo que o anjo agitava a água, a gente não quer acreditar aqui que desde que ele foi para lá, deitou, ficou lá 38 anos sem sair para lado nenhum. Ele diz, a Bíblia diz aqui que ele era um paralítico, né? Isso é a cura do paralítico e tal, mas eu creio que alguma dificuldade, alguma mobilidade ele tinha, porque ele também disse: Senhor, olha, quando o tanque é agitado, eu não vou, porque quando eu chego lá já foi outro na frente. Ou seja, ele, por certo, não era assim, havia uma mobilidade extremamente reduzida, mas se arrastava. E aí é onde entra a fé desse homem. Irmãos, ele sabia que as chances dele ser o primeiro a pular na água eram simplesmente mínimas ou nulas. Mas, no entanto, há 38 anos ele fazia a mesma coisa. A Bíblia descreve que ele estava nesse estado há 38 anos. Atrás do quê? Atrás de uma lenda. Atrás de uma teoria. Sabe o que é que eu vejo com isso, irmãos? É o que a religião às vezes faz conosco. Eu, honestamente, me entristece quando numa conversa até muito amigável e formal, alguém bate no peito e fala: eu já estou aqui há 20 anos. Ó. Você chegou quando mesmo? Não, eu tenho 5. Então, espera a sua vez. Eu já estou aqui há 30. Irmãos, não vale a pena, não interessa se você está a 30, a 40, a 20, a 15, se você continua doente, se você continua imóvel em cima da cama, se você não tem fruto, não adianta, irmão, não adianta, porque sempre que só vale a pena você imaginar que está aqui há 20 anos ou 10 anos, só vale a pena você citar isso, gabar-se isso, se você tiver frutos para apresentar ao Senhor. Caso contrário, não adianta reivindicar direitos. Não, o pastor não pode falar assim comigo, que eu estou ali há 40 anos. Eu fui o que pus a pedra fundamental naquilo ali. Mas se você não foi liberto, irmãos, não muda a sua vida. Isso não altera nada na sua vida. Isso não te leva a lado nenhum. É uma lenda. É um mito. Porque o que importa no nosso tempo é se nós encontrarmos com o Senhor. Sabe, 38 anos, as chances eram nulas, porque a mobilidade dele era totalmente reduzida, sei lá, não dá-se muito detalhe para você tentar entender, mas a vida dele era muito difícil, e há 38 anos, ele fazia a mesma coisa. Irmãos, você está entendendo? A chance dele era zero. Pensa aí, ano após ano, o cara vai lá, muda um pé, espera meia hora, muda outro pé, meia hora, muda a bengala, mais meia hora, muda outro pé, e vai lá. Não, é o primeiro que entrar no tanque vai ser curado. Ele acreditava nisso. Como que uma pessoa nesse estágio poderia acreditar nisso? Mas é porque dentro dele havia uma fé, havia dentro dele algo que chamava persistência. Algo que chama persistência. Uma vez, assim que eu cheguei para a igreja aqui, aconteceu um negócio engraçado comigo. Encontrei uma pessoa que
tinha acabado de sair daqui, ele falou assim, nem tinha muito tempo, ele disse, você está lá ainda? Eu falei, não, eu acabei de chegar. Ele falou assim, não, eu caí fora, ó, lá a gente não tem chance para nada. Eu falei assim, mas o que você quer de chance? O que é que você está falando? Vamos adorar a Deus, se você vai no templo e adorar a Deus, aqui tem liberdade, só não adora. Sabe quem é que não adora a Deus aqui? É aquelas pessoas que estão aqui há 15 anos, mas estão num leito, não anda para lado nenhum, porque liberdade para levantar, para adorar, para levantar a mão, para dançar, para cantar desafinado, você tem, todo mundo tem. Eu acho que nunca ouvimos falar alguém aqui, olha irmão, nós vamos louvar agora, mas desafinado, por favor, fechem a boca, porque vai atrapalhar os ministros aqui. Nunca ouvi isso aqui e eu acho que nunca vou ouvir. Então a liberdade está aí, não faz é porque não quer. Mas essas coisas acontecem, né? Mas não são só coisas interessantes assim que acontecem, não. Porque também aconteceu comigo, eu tenho que falar as coisas que aconteceu comigo, que a tendência a ser mais real, né? A primeira vez que eu vim aqui no culto, numa terça-feira, eu até já contei isso para os irmãos. Irmãos, eu não lembro a cor do terno do pastor e parece que eu estava sozinho, porque tudo que falava era para mim, sabe? Sabe quando um cara prega sobre a videira, a figueira sem fruto e que é amaldiçoada? E você começa a olhar e fala, mas não tem mais ninguém aqui, que é só eu, não pode. Eu fui embora e tinha vindo sozinho mesmo. A minha esposa perguntou, como é que foi o culto? Eu falei, estava sozinho lá, só se falou comigo. Falava assim, olha irmão, você pode ter folha bonita, você pode ter flor, você pode ter sombra, você pode ser frondoso do jeito que for, mas se não tiver fruto, não tem nada para o Senhor. Irmãos, você veio aqui nessa noite para ouvir o Senhor falando para você, pensar no seu estado, na sua situação diante dele. Tudo que o Senhor quer em você e em mim é fruto, é produção de fruto. Você veio aqui para crescer, para aprender para crescer. Né? Uma vez, o irmão falou assim meio, que às vezes a gente prega que a palavra às vezes é um bocado dura, mas eu aprendi que a Bíblia dizendo de si mesma, lá em Hebreus 4:12, ela falou assim, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, ou seja, tem efeito. Né? E depois fala assim, que ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Até onde eu sei, espada não é para cortar unha, nem para rapar sobrancelha, nem para tirar bicho no pé. Espada não é para fazer cócega, nem para coçar as costas. Corta, e a Bíblia diz que ela é penetrante, mais penetrante que espada alguma. Não tem nenhuma outra espada que tenha o poder de penetração da palavra de Deus. E diz assim, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Sabe, não há um cirurgião plástico hoje no mundo que tem um bisturi que vai à divisão da alma e do espírito. Não há um psicólogo, psiquiatra, essa gente que estuda a mente humana, nenhum deles sabe se existe esse limite, se existe essa divisão. Mas a palavra de Deus diz que ela vai até lá. Ela vai até lá na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E ainda mais ela está apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sabe, irmãos? As minhas intenções nessa noite o Senhor já discerniu. O Senhor sabe que eu estou aqui apenas para ser boca profética para esta igreja nesta noite. O Senhor sabe que antes de sair eu já esvaziei de mim mesmo, de tudo que sou, de tudo que tenho, de tudo que faço, e pedir ao Senhor, Senhor, seja a minha voz naquele momento. Eu quero apenas abrir a palavra e que o Senhor dita as palavras no meu coração, não é isso? E a palavra de Deus diz, olha, e ela discerne os pensamentos e a intenção do coração. E aí depois, para fechar tudo, diz, e não há criatura alguma ou coisa alguma encoberta diante dele. Antes, porém, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com os quais havemos de tratar. Então não há nada escondido, irmãos, é a palavra que vai remexendo a nossa mente, o nosso entendimento, remexendo com a nossa vida, e tudo que o Senhor quer, Ele te perguntar para você, queres ser curado? E você não hesitar, tipo, Ele chegou para o homem e disse, olha, você quer ser curado? O homem, ele não disse sim, mas nas entrelinhas ele disse, é o que eu mais quero, só tem uma coisa. Quando a água é agitada,
não sobra para mim, porque quando eu vou lá, até que eu consigo chegar, outro já desceu. Não é isso? Ou seja, o homem apresentou o seu obstáculo, porque na realidade é o seguinte, irmãos, muitas pessoas têm medo de ser curado, porque a cura, ela é processo. Ela é processo. A gente, para ser curado de alguma coisa, tem que remover aquilo que às vezes a gente já insiste em manter oculto no nosso coração. Se a gente não abrir o coração para o Senhor, estou falando para mim, para um ser humano, se a gente não abrir o coração, se a gente não admitir as fraquezas e as deficiências, se a gente não entrar entrar na presença do Senhor, a gente não consegue isso. A gente vai fingindo, vai brincando que as coisas estão acontecendo e depois vai cantando e vai vir poder e vai acontecer poder e vai curar e tal, e canta e pula e roda e arrepia e sua, e depois 38 anos ainda está amarrado em cima de uma cama. Porque, irmãos, esse moço, ele literalmente estava enfermo, mas hoje às vezes há muita mente, muito coração que já está na presença de Jesus, mas está amarrado, está trancado, às vezes por falta de perdão, às vezes por falta de tolerância, às vezes por se sentir injustiçado, não é isso? Olha, eu estou aqui há tanto tempo e por aí vai, né? Igual aquele moço, olha, eu caí fora porque lá não dá nada. Então as pessoas se envolvem nesse tipo de questionamento e posso afirmar com certeza, Jesus está aqui todos os dias perguntando: queres ser curado? Às vezes você está pensando assim, irmão, eu não tenho que ser curado de nada. Eu não tenho colesterol, não tenho diabetes, não tenho pressão alta, eu não tenho gripe, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho nada. Eu estou, como se diz por aí, estou são igual um coco. Mas e a sua alma, como vai? Porque o interessante é a sua alma. Jesus disse para aquele homem, olha, não peca mais para não te acontecer alguma coisa pior. Irmãos, concorda comigo numa coisa aqui. Ficar 38 anos arrastando esperando uma cura. Tem alguma coisa pior que isso? Fala sério. Você imagina que possa haver algo pior do que ficar 38 anos repetindo a mesma coisa, a mesma liturgia e nada acontece? Dá para imaginar? Mas Jesus falou que existe pior. Porque essa vida, ela é passageira. As coisas que não dão certo aqui nos angustiam, elas nos chateiam, elas nos tiram às vezes do propósito, mas a pior coisa que pode acontecer é estarmos dentro da igreja, pregando a palavra, cantando hinos e no final ainda ouvirmos do Senhor, olha, eu não te conheço. É muito sério, irmãos, o pecado faz isso. E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que traz divisão entre o homem e Deus. Tudo é pecado, não adianta eu nomear aqui, mas tudo aquilo que te traz divisão entre nós e o nosso é pecado. A Bíblia, Isaías descreveu como iniquidade, ainda mais, pior ainda, que iniquidade é pecado consciente, são pessoas que têm conhecimento de que não deve fazer, mas insistem em fazer, e não vencem o pecado. Jesus então chegou para aquele homem, irmãos, note bem, deixou a festa, foi chegando ali no meio daquele monte de enfermos. Ele sabia que tinha lá um homem, uma fé, uma persistência, que tinha traçado no coração dele, olha, irmão, um dia vai dar certo, vai valer a pena, não é isso? Vai dar certo, vai valer a pena, eu vou insistir, porque vai valer a pena. Ele não queria nem saber, ele tinha dentro a fé, o consumia, irmãos. A fé que um dia ia dar certo. Porque não dá para entender uma pessoa que não se move, está esperando um momento está num lugar em que as pessoas estão esperando se lançar. Ele estava lá, mas era a fé, ele tinha fé em alguma coisa. E isto foi fundamental, sabe? Eu vejo este homem, talvez eu até o coloque em nível de fé ao lado da mulher do fluxo de sangue, não é isso? Aquela mulher padecia há 12 anos, já havia gastado tudo. Pela lei ela tinha sido até expulsa da sociedade, porque era assim, ela não podia conviver em sociedade. E a Bíblia diz que ela assentou em seu coração. Se você quiser saber o que é fé, começa a entender isso, irmão. Ela assentou
sentou no coração dela. Ela não foi pedir explicação para um, para outro, como é que é isso, como é que eu faço. Não, ela sentou, olha, eu não preciso de um abraço dele, não. Eu não preciso que ele pegue na minha mão, não. Eu não preciso que ele vá lá onde eu estou isolado. Não é preciso. Mas eu tenho certeza que se eu tocar na orla, na barra, se eu tocar lá embaixo, ela se colocou numa... Você está entendendo, irmãos? Está falando com o seu coração, está mexendo com a sua alma. Isto é fé. Ela disse, olha, se eu tão somente tocar. Hoje, irmãos, é o que eu digo, hoje, nos dias atuais, tentando fugir dessa diferença social que existe, as pessoas se envolvem em muitas coisas, e trabalha, e compra, e luta, e o coração está cada vez mais doente, está cada vez mais deprimido, está cada vez mais buscando novidades, e aí é uma presa fácil para Satanás, que cria evangelho novo, cria nova forma de pregar, cria nova forma de adorar, e as pessoas estão sempre atrás do que é novo, e não encontram paz. Mas por que não encontram paz? Porque não conseguem parar para entender o que é necessário, o que é essencial e o que o Senhor quer da sua vida. As pessoas não conseguem, aí fica nesse frenesi, nesse corre-corre. Olha, eu não quero ser mais pobre, eu tenho que ter, fulano comprou e eu vou comprar, e vamos, e entra nesse desespero, e adoece, e corre atrás, e o Senhor vai ficando abandonado, a obra vai ficando abandonada. O que Deus quer na vida da pessoa, achar lá dentro um adorador. Jesus disse para a mulher uma vez, olha mulher, o meu Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E a gente está lutando e está correndo, e o Senhor está olhando para dentro de nós, procurando um adorador, e nós estamos querendo ser bem sucedido, nós queremos ser próspero, nós queremos ter coisas, fazer coisas, avançar com coisas, e acaba esquecendo o essencial, que é a nossa fé. Nós só precisamos de fé. Aquela mulher, ela precisava de um milagre, a atitude dela foi alimentar a fé que ela tinha. Aquele homem estava baseado numa teoria. A diferença daquele homem para a mulher do fluxo é que ela ouviu falar de Jesus, ela sabia, este vai me curar. O homem disse, olha, um dia vai dar certo, nem que leve mais anos e todo mundo vai curado, um dia vai estar só eu aqui, mas vai dar certo, um dia vai dar certo. A gente tem que se apegar em alguma coisa, apegar à fé e insistir, em persistir, em avançar. Obstáculos vão surgir. Irmãos, não é fácil. Tem pessoas, às vezes a pessoa fala, olha, quando eu começo a servir a Deus, as lutas aumentam, etc e tal. Irmãos, é muito perigoso quando nós estamos vivendo sem nenhum tipo de luta. A Bíblia diz que o nosso inimigo, o diabo, ele é nosso adversário. Ele ruge como um leão em derredor, procurando a quem possa tragar. Isso aí é um direito que ele tem. E ele vai sempre rugir, ele vai sempre procurar uma oportunidade, ele vai sempre estar trazendo tentações e dificuldades à nossa vida. Se alguma coisa não está acontecendo que vem tentar te impedir na sua caminhada, eu posso te garantir que alguma coisa está errada. Porque o nosso adversário, ele não dorme, ele não brinca, ele não vai ao banheiro, ele não come, ele está atento, e toda a missão dele é roubar e matar e destruir. Se ele não está tentando nada contra você, peça misericórdia ao Senhor, porque é o seguinte, alguma coisa não está indo bem, não é isso? Em meio a toda essa multidão, ficou uma coisa muito interessante, uma multidão. Aí Jesus acha um homem, porque tinha alguém ali que talvez tinha ido ali 2 vezes, talvez alguém tinha ido 3, talvez alguém foi ali porque, você sabe, irmãos, eu quero crer que depois de 38 anos, muita gente já ia ali por ir também, sabe? Igual na igreja também, vai por ir, olha, não sei, diz que vamos lá. Sabe, porque o tempo passa, parece que a tendência da fé é se diluir, se dissolver. Então, esse homem estava lá 38 anos. Não se sabe há quantos anos existia essa lenda, essa teoria. E Jesus, olhando para tudo aquilo ali, ele conheceu a história do homem, ele falou, não. Ele procurou fé em muitos corações. Necessitando de milagres estavam muitos, mas persistente talvez estivesse apenas aquele homem.
E Jesus chegou para ele com a pergunta mais enfática, a coisa que ele mais queria ouvir na vida: olha, você quer ficar são? Quero. Ou seja, entre linhas ele disse isso: o problema é que não tem ninguém que me joga lá. Aí Jesus então, vendo a fé daquele homem, olha, impressionante em Jesus, ele andava tão íntimo com o Pai, ele não precisava fazer garatujas, espumar o canto da boca, plantar bananeira, gritar, bater cajado, bater palma, gritar, sei lá. Ele simplesmente falou assim: olha a autoridade, levanta, toma a sua cama e anda. Não, levanta, não é isso? Ele disse para o homem, não é isso? Levanta-te, toma a sua cama e anda. Sabe por que muitas curas não acontecem? Eu já vi pessoas falar: nos nossos dias não acontece muito milagre. Não, acontece, eu vejo milagre todo dia. Para mim, todo dia que eu amanheço é um milagre, todo dia que eu consigo vir na igreja é um milagre. Eu vivo por milagre, a minha vida é um milagre, a vida de cada um aqui é um milagre. Porque muita coisa acontece, muitas vidas já se foram, até de forma bem banal, e a gente está aí com dificuldade, um dia mais alegre, um dia mais gemendo, um dia mais arrastando, mas estamos aí, estamos rastejando. O importante, irmãos, é para frente, não importa a velocidade. Se o seu passo é de 10 metros, de 1 metro, de 10 centímetros, é sempre para frente, não pode parar e nem recuar. Para frente, não importa a velocidade, porque quem dita a velocidade na nossa vida é o Espírito Santo. Nós não conseguimos fazer nada, sem o Senhor nós não podemos fazer nada, amém? Então aquele homem, Jesus chegou para ele assim: você viu a questão da intimidade com o Pai? Sem intimidade, mas não tem autoridade. Sabe por que muitas vezes a gente, as pessoas oram? Eu vejo aqueles pregadores os curandeiros aí, você grita e esbofeja e rodopia e montam um nas costas do outro, aquele negócio, aquele desespero todo, porque não tem autoridade. E quando tem autoridade, foi o que Jesus falou: levanta, toma a sua cama e anda. Pedro falou para o coxo na porta do templo o quê? Olha, não tem não, levanta e anda em nome do Senhor. Só assim, simples assim. Não é isso? Não é algo que a gente tem que pensar? Não faz sentido isso? Porque se alguém tem autoridade do Senhor na vida, é porque tem intimidade. Intimidade com Deus só tem uma forma de adquirir: buscando na oração, buscando na comunhão. Porque a gente às vezes não adianta o homem querer viver em comunhão com Deus, mas não ter comunhão com outro homem. Porque uma forma de a gente ter comunhão com Deus é comungando com o homem, porque todo homem, ou seja, todo ser humano, todo homem, toda mulher, a Bíblia diz que são imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que se nós não amamos o homem que nós vemos, como vamos amar o Deus que nós não vemos? Não diz assim? Então é muito sério isso aí. Busca-se comunhão com Deus, mas não quer comunhão com as pessoas. Não pode ser assim. Não tem jeito de funcionar assim. A conta não fecha. Então, a autoridade, ela vem de intimidade. Intimidade vem do buscar. E o buscar vem, irmãos, do parte do pressuposto de que você se coloca diante de Deus e diz: Senhor, estou aqui, ó. Eu sou assim, eu sou esse. Conta tudo para Ele. Eu acho que, não sei, mas faz um efeito muito grande. Quando você tem coisa que só você sabe que tem, e você chega para Deus numa manhã chuvosa, e Deus olha, tá aqui. Ele fala: eu sei, eu já vi isso aí, mas eu vou mudar esse negócio aí. É assim que funciona, é buscando essa intimidade que vai vindo a autoridade de Deus para a nossa vida. Então, levanta. Não adianta, querido, se quer receber cura, não adianta ficar sentado no passado, sentado em cima do preconceito, sentado em cima da sua posição social, sentado em cima de mágoas, sentado em cima de ofensas. Mas foi fulano quem fez, fui eu quem fui, não interessa. Não adianta ficar sentado em cima dessas coisas. Se o Senhor já te chamou para a liberdade, vamos em liberdade. Há pessoas que têm problema de receber de Deus porque ficam sentadas no passado. A Bíblia diz o seguinte: olha, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Se você era um fofoqueiro de mão cheia, que todo mundo até falava mal, você vai ser um
grande disseminador do evangelho. Onde era o pecado, onde o pecado que existia vai ser disseminado, vai ser superabundado em graça. E tudo que você e eu precisa, querido, para viver nessa terra, não é dinheiro, não é emprego, não é muita coisa, é graça. Porque a única coisa que faz a diferença entre os iguais é a graça. Carnalmente somos todos iguais, tentados somos todos iguais, passíveis de errar somos todos iguais. Mas o que nos torna diferente no meio de tanta igualdade é a graça, é a quantidade, a intimidade que você tem com a graça, é a dependência que você tem para a graça, é o desejo que você tem de vivenciar essa graça na sua vida e na sua alma. Não é o talento, não é a vontade, não é a disponibilidade, não é o conhecimento, não é nada disso. Tudo o que faz diferença na vida do ser humano é a graça. Por isso que a Bíblia diz, a graça do Senhor Jesus, não é assim? E ele tinha tanta graça que um dia ele veio entrando numa cidade, o demônio olhou e falou assim: vem me perturbar antes do tempo, por quê? Eu até vejo Jesus pensando, ainda não falei nada, nem comecei ainda. O demônio, a graça, Jesus transpirava a graça. O demônio se incomodava com a presença, sem ele falar nada. O pecado se incomodava com a presença. As doenças saíam apenas quando ele falava. Olha aqui, 38 anos padecendo de um mal, 3 palavras, irmãos. O que fazia isso? A graça. Eu preciso da graça. Você precisa da graça. A igreja precisa da graça. Temos que buscar a graça. Eu aprendi uma vez de um pastor, eu ouvi de um pastor, aprendi e gostei demais a expressão, o seguinte, que ele dizia: Senhor, que não sejam as minhas necessidades que me levem a orar, mas que seja a saudade da sua presença. Eu já disse isso muitas vezes, irmãos, porque isso é muito profundo. Nós não podemos chegar a Deus só quando está de febre, está gripado, e está doente, e tem Covid, e tem falta de comida, e um monte de coisa, inventa um monte de problema. Temos que chegar diante do Senhor por sentir saudade da presença, sabe? Porque tem momentos na vida que parece que a presença sai. Eu não sei se sai, mas parece que sai, porque a mente da gente fica meio confusa. Então você tem que sentir saudade e correr. Irmão, você tem vivido a graça, você sente a graça na sua vida, você sente fluir de você, do seu coração, para a sua família, para os que estão em volta de você, tem sentido essa graça fluir. Porque se somos servos do Senhor, temos que ter esta graça. Temos que buscar isso para a nossa vida. Levanta. Levanta. Coração magoado, amargurado não tem graça. Coração ressentido não tem graça. Coração deprimido por circunstâncias. Às vezes a depressão é patológica, não vou entrar nesse mérito, não quero desmerecer a ciência. Mas tem hora que é porque a pessoa vai acumulando coisas na cabeça mesmo, né? Começa, o olho é maior que a cara, começa a desejar o que não pode, ali começa a ficar deprimido. Então, irmãos, coração deprimido por circunstâncias que a pessoa cria, não tem graça. Coração vaidoso não tem graça. Coração orgulhoso não tem graça. Preconceituoso não tem graça. É uma vida sem graça, e uma vida sem graça, ela não tem milagre. Ela não acontece nada para falar, ela não atrai pessoas, ela não gera autoridade no momento que você necessita. Então a palavra do Senhor diz, Jesus diz para aquele homem, e o Senhor diz para nós como igreja nessa noite, a primeira coisa é levantar. Estamos assentados onde estamos? Pensa se você está sentado. Levanta, querido. Levanta do seu sono, desperta do seu sono. Deus uma vez disse para o profeta assim, filho do homem, levanta, ou põe-te de pé, não é isso? E eu falarei contigo. Há momentos que Deus não fala com quem está sentado, que pessoa que está sentada, ele não está querendo fazer nada, ele está querendo receber tudo ali na mão beijada, ele está doente. Mas a pessoa que levanta, ele está disposto a ir para frente, para um lado e por outro, a correr, a levar a palavra, a ser usado pelo Senhor. A primeira coisa, levanta. Toma a sua cama, esse negócio que você ficou em cima dela aí a vida toda, gastou um, você arrumou outro, gastou um, porque 38 anos não pode ser que a cama dure isso tudo, né, irmão? Vamos concordar, senão o negócio estava sério.
mas não sei quantas vezes ele trocava de cama por ano, mas certo é que, olha, levanta, pega isso que você tem aí, meu filho, você não vai precisar mais disso não, vamos embora, vamos seguir em frente. E agora você começa a andar. Não dá para entender pessoas deprimidas espiritualmente. Estou aqui, né? 5 anos, pois é, esperando a minha vez chegar, esperando o Senhor me despertar. Mas espera o Senhor te despertar, você vai continuar esperando. A palavra dele é levanta, levanta. Não interessa, mas eu estou doente, Senhor, levanta. Porque se você levantar, ele vai te curar. A ordem é levanta. Porque na atitude, no seu mínimo esforço por levantar, com a pouca força que te resta, o milagre vai começar a acontecer. Irmãos, eu estou falando aqui em nome de Jesus, sério para a sua vida. Não importa, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de curvado. Nós ouvimos a mensagem da mulher que estava curvada, era 18 anos. O Senhor só disse, opa, levanta mulher, vai lá. E ela levantou e ficou sã. E o Senhor disse para você, levanta. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra o seu rosto, abra o seu sorriso, entre no louvor quando ele estiver sendo ministrado, abra o seu coração para a palavra, querido, deixe o Senhor falar, remover, revirar o seu coração, admita que o Senhor te ama, é por isso que Ele está falando assim com você, Ele quer que você vá crescer, que você vai produzir fruto, porque tudo que Ele quer na nossa vida é fruto. Então levanta, a palavra de Deus nessa noite é levanta, toma a sua cama, não deixa lá não, porque senão vem outro ocupar o seu lugar. Aquele lugar, irmãos, aonde está um pecador que clama ao Senhor, quando ele levanta, não é para ser ocupado por mais ninguém, é para depois ele ser achado, sabe aonde? No templo. No momento ele estava em meio a enfermos, no momento ele estava em meio a desesperançados, no momento não tinha nenhuma saída para ele, ele mesmo disse isso. E depois Jesus vai e encontra o homem lá de certo, limpinho, cheiroso, lá no templo, não é? Não é isso, irmãos? Quem é liberto vai ao templo. Quem tem um passado obscuro, quando Jesus o liberta, a vontade dele é de estar no templo. E o que é que se faz no templo? Busca o Senhor, busca a palavra do Senhor, busca entender do Senhor. Irmãos, olha, eu quero pedir ao Espírito Santo, coloque na sua vida uma sede pela graça, que você vai se sentir incomodado, de tanta sede dessa graça, porque é ela que vai fazer diferença, ela que vai começar a fluir na sua vida, e da sua vida para a minha vida também, e assim é que se processa o avivamento. É o que eu desejo para esta igreja nessa noite, é que o Espírito Santo comece a acrescentar sede. Eu sei que você pode estar precisando de emprego, pode estar precisando de uma cura, pode estar precisando de uma coisa, que o Senhor te conceda, mas essencialmente que Ele te dê sede da graça, sede da presença dEle, para que haja autoridade na sua vida, para que haja um despertar na sua vida. E imediatamente a Bíblia diz que aquele homem levantou, catou a sua caminha e lá vai eu todo feliz da vida, né? 38 anos ele rastejava, ou mal rastejava, ou nem rastejava, mas daí, imediatamente ele, além de estar de pé, ainda estava carregando a cama carregou ele a vida toda, agora ele ia carregar a cama. Veja lá, quando Jesus entra, as coisas mudam, irmão. Quando Jesus entra no negócio, as coisas mudam. O problema é que a gente continua a mesma coisa, porque a gente não permite, a gente quer a mão de Jesus, o pé de Jesus, quer ouvir a palavra de Jesus, mas não quer deixar ele entrar, fazer morada, começar a graça dele fluir através da nossa vida. O Salmo 23 tem um versículo espetacular. Bondade, certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, aonde um ser humano salvo passa, o rastro que ele vai deixando é bondade, misericórdia. Não é isso? Você ouve falar de alguém, fulano e tal, ele é crente, nossa, aquilo é uma bênção. Aquele homem, aquilo é de uma responsabilidade, aquilo é de um caráter, e aquilo, sabe por quê? Porque ele passou lá e a bondade e misericórdia de Deus, o rastro que ele deixou foi esse. Quando acontece o contrário, você sabe que aí já não é ovelha do Senhor, né? não tem muito o que falar. Mas aquele homem catou a sua cama e vai andando, e eu acho engraçado, irmãos.
o mundo não muda. O mundo não muda, as coisas não mudam. Porque quando eles querem diminuir o que Deus faz, eles têm categoria para isso. O homem estava lá e alguém chegou para ele e falou: opa, você não pode carregar a cama não. Mas eu quero acreditar que quase todo mundo, porque 38 anos, todo mundo sabia que aquele cara estava ali doente, sem condição nenhuma. E agora o homem estava curado e a preocupação deles era com a cama. É isso que a religião faz com as pessoas. Não era para o cara olhar e falar: rapaz, mas você, que bênção! Olha, vamos glorificar a Deus, o tempo está ali mesmo, vamos lá. E às vezes o cara fala: não, deixa em casa tomar um banho. Que nada, moço. Quem está curado vai sujo mesmo, adora mesmo, é desafinado mesmo, é de qualquer jeito. Talvez o diálogo era para ser esse. Mas o cara olhou e falou: não, mas peraí, você está andando, carregando a cama. Ele esqueceu que o cara tinha sido curado. Eles olharam, foi para a cama e olharam para o sábado. A religião faz isso. A gente, quando é preso em religiosidade, a gente, quando é preso em conceitos, em preconceitos, é assim. Mas você, logo você, não acredito, não dá, não pode. Quem é que pregou essa mensagem? Fulano, não. Se fosse o pastor Rogério, ainda valia, mas não dá certo, não funciona assim. Irmãos, é conceito, é preconceito. O milagre, quando Jesus faz o milagre, ele funciona. Aquele homem pegou a cama e estava andando, e aquela gente olhou e falou: não, mas espera aí, você não pode carregar. Ele falou assim: olha, posso. Não pode, posso. Não pode, posso. Não pode. Por quê? Olha, eu posso porque o homem que me curou falou que eu posso. O que falta a nós cristãos modernos é a atitude de colocar Jesus acima de tudo na nossa vida. A gente fica preocupado com um monte de coisa e na hora lá de uma partida de futebol sai palavrões, sai um monte de coisa. Na hora da discussão política a gente esquece que é crente e começa a discutir, começa a pôr defeitos e o negócio descamba para o outro lado. Senta com alguém, vai contar um assunto, fala se é mal do governo, fala se é mal de um e mal do outro, nunca se fala do evangelho. Mas aquele homem, que ele tinha uma convicção: você não pode, eu posso, porque quem me curou falou que eu posso. Irmãos, você pode, irmãos, porque quem te salvou manda te dizer nesta noite que você pode. Paulo falou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, irmãos, mas eu tenho um costume ruim, porque é muito difícil vencer a tentação. Mas a Bíblia diz que você pode. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Irmãos, tome posse desta verdade. Aquele que te chamou, que te trouxe para aqui, está nesta noite. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua situação, mas o Senhor manda te dizer nesta noite que aquilo que você está para resolver, você pode. Ele vai resolver o seu problema. Irmãos, tem coisa que é muito engraçada, e eu vou dizer isso aqui para os irmãos, sem entrar muito em detalhe. Em plena pandemia, em plena demissão de todo mundo, a minha filha arrumou um excelente emprego essa semana agora. Ligaram lá para casa para ela ir, ela já nem lembrava que tinha deixado o currículo lá, porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Ele diz que você pode, Ele pode. Centenas de pessoas chorando por estarem demitidas, não é um milagre de Deus? Deus trabalha de um jeito que você não entende, não. Você acha que é um trote, não é isso? Meu Deus, como é que pode ser isso, Senhor? E era o emprego que ela queria, o chamado emprego do sonho. Não é por causa do dinheiro, mas a forma de trabalhar. E o Senhor providenciou em plena crise. É assim que Deus faz. Deus ainda ouve orações, irmãos. Deus ainda ouve orações. E aquele homem então chegou no templo e... aí tá. Houve o diálogo lá, você não pode, tal e tal. Aí falou assim, aí o judeu foi e perguntou assim para ele: tá bom, ele falou que você pode, né? Pode. Olha a conversa. Jesus disse para o paralítico. Jesus o curou e disse: toma a sua cama e anda. O judeu perguntou: quem é que falou que é para você tomar a sua cama e andar? A cura ele omitiu. Eu concordaria com esse homem se ele tivesse dito: olha, quem foi que te curou e te deu autoridade para carregar a cama? Porque esse é bom, ele está superando a lei. Hoje é sábado, não pode carregar a cama. Não, mas a parte que interessa ficou omitida. Ele estava preocupado. Você entendeu que o discurso foi omitido? Ele não disse quem que te curou e quem que te mandou tomar a cama e quem que te mandou andar. Ele falou isso, falou: quem é que mandou você tomar a cama?
Aí o homem não sabia, porque infelizmente ele não conhecia Jesus, não é? Ele foi alvo da graça. Irmãos, não é pelo fato de você estar todos os dias, ou nem vir na igreja, ou nem fazer uma coisa nem outra. O Senhor está atento a todas as aflições do homem, independente da sua posição, da sua postura, da sua posição eclesiástica. O Senhor está sempre de olho na oportunidade de fazer uma coisa por você. O que é interessante é que Deus está sempre querendo fazer uma coisa pelo homem, às vezes mais do que o homem está interessado em que Deus faça uma coisa por ele. Não é isso? Então aquele homem, depois de dias, foi achado no templo e o Senhor disse: olha, não peca mais, viu? Porque vai acontecer pior. Pior que 38 anos de enfermidade é uma eternidade no inferno. Talvez isso tenha mexido com a consciência daquele homem e tenha o levado a pensar: o que pode ser pior? Só se eu for para o inferno, né? Aí Jesus deve ter dito: é isso mesmo que eu estou falando. E pior do que ficar 38 anos doente é só se perder a salvação. Irmãos, a palavra do Senhor foi ministrada. A palavra do Senhor foi apresentada da forma maravilhosa como Deus trouxe uma cura a um homem. A palavra do Senhor, ela tem te dito: levanta, toma a tua cama, levanta, toma uma atitude na sua vida em servir ao Senhor. Comece a andar, comece a produzir frutos. Eu acho que eu gostaria nesse momento de orar por você, de orar por sua vida, porque eu sei, eu até quero imaginar que neste momento estamos diante de pessoas extremamente saudáveis. Eu quero orar por qualquer coisa que você tiver no seu coração que te incomoda. Sabe aquela coisa que te faz levantar de madrugada, perder o sono? Sabe aquele passado que às vezes te incomoda, embora você é um salvo, alegre no Senhor? Eu quero te dizer para você: passou 38 anos, o Senhor está te perguntando: quer ficar são? Só tem uma coisa a fazer: levanta e vamos orar, porque o Senhor vai te curar nessa noite. Apresente, irmãos, apresente o seu coração ao Senhor, sabe? Curva a sua cabeça, apresente a sua vida ao Senhor. Sabe, não sei, eu não estou aqui para dizer o que aconteceu com você. Eu estou a dizer para você que o que aconteceu. Curve a sua cabeça. Comece a pedir ao Senhor que te perdoe, que te cure, que cure a sua alma. Que as feridas, os traumas do passado possam ser deixados realmente no passado. Sinta-se livre, porque o Senhor que libertou aquele homem 38 anos depois de começar a estar ali, Ele também está aqui. Jesus está presente neste momento para realizar o mesmo milagre na sua vida. Amém? Deus eterno, santo, poderoso, Deus de infinita misericórdia. A tua igreja, Deus, se encontra diante do Senhor neste momento, com a cabeça curvada, com o coração aberto, com a mente ligada até o trono da graça, Senhor. A tua igreja vem confessar ao Senhor a necessidade de ser perdoada, a necessidade, ó Deus, de sentir amada pelo Senhor, de sentir especial do Senhor. A tua igreja neste momento, Pai, confessa ao Senhor que quer deixar o passado realmente no passado, quer desfrutar a plena liberdade que o Senhor veio a pregoar e trazer aos cativos. Deus, que o teu Espírito Santo possa estar passando em revista a cada alma, a cada coração. Não importa o tempo, Senhor, mas leva a cura no coração de cada um dos teus filhos. Leva a cura na alma, Senhor. Leva a cura no espírito. Torna, Senhor Deus, cada vida aqui, cada vida que nos ouve, torna livre, Senhor. Torna cada vida aqui regenerada, cada vida aqui, Senhor Deus, curada, saradas no Senhor. Deus, desperta o teu povo para uma necessidade, Senhor Deus, para uma necessidade de fluir na tua graça. Desperta esta igreja, Senhor Deus, para esta necessidade de sentir incomodado, de sentir, ó Deus, cada vez mais saudade da sua presença. Deus, receba cada oração, receba, Senhor Deus, cada confissão nesta noite. Receba, Senhor Deus, a oração do teu povo, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, ó Pai, hoje e sempre, no nome santo e poderoso do Senhor. E podemos aplaudir ao Senhor, amém?